eu me chamo Carol Borges, sou coordenadora do projeto Janelas de Oportunidade e este é mais um episódio do Bem Aí Pode. Sim, o conhecimento está bem aí. Dia de sol, dia de chuva, na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão, e hoje a gente está recebendo aqui pessoas maravilhosas para a gente conversar sobre um tema que eu acho que é importante assim para todo mundo, né? Que é a questão da liderança de mobilizadores dentro das comunidades, dentro dos projetos. E para isso a gente chamou a Angélica e a Fernanda, que são mobilizadoras no projeto Janelas de Oportunidades, da Fundação JPA, em parceria também com o Unicef. Sejam muito bem-vindas, meninas! Como vocês estão? Queria que vocês se apresentassem também e dar as boas-vindas aí pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou Fernanda, tenho 18 anos, sou da Janaína, sou mobilizadora do Projeto Janelas, faço parte da Fundação Justiça e Paz se Abraçarão como assistente operacional e administrativa e também estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a mobilização juvenil. Olá, galera que está assistindo a gente de casa. Eu sou a Angélica, eu sou mobilizadora do Janelas de Oportunidade. Eu também sou do projeto Menina Cidadã e diretora executiva da Fundação Justiça e Paz se Abraçarão e também sou acadêmica de Geografia na Universidade Estadual do Maranhão. Ufa! Depois de toda essa apresentação aqui das meninas, vocês já viram que o papo vai ser super legal, tá, gente? Então, acompanhe a gente, porque hoje a gente vai falar sobre como é a atuação desses jovens mobilizadores, né? Como esses jovens, eles se integram dentro das comunidades para desenvolver os projetos, para desenvolver os movimentos, e o quanto o trabalho deles são fundamentais para que a gente possa ali ter transformações dentro das comunidades. Então, meninas, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, principalmente a gente atuando no mesmo projeto. Eu queria saber aqui, começar o papo, né, entendendo um pouquinho o que faz uma líder mobilizadora ali, né, dentro do Projeto Janelas. Como é o papel de vocês, basicamente, como é que é o dia a dia, como é que vocês atuam de fato? Bom, o Janelas, ele atua como uma rede de oportunidade para... A gente tenta, como a gente está agora entrando em um processo de formação, a gente como mobilizador, a gente já vem de outros projetos também, então isso facilita um pouco nesse papel de mobilizar novos jovens. Então, nosso papel agora principal é pegar mais informações e conseguir conquistar mais jovens mobilizadores na macro-região da cidade operária. Como a Angélica disse, a gente está à frente dos projetos, a gente planeja atividades, faz esse planejamento, faz a formação desses jovens mobilizadores para que eles possam repassar e assim a gente dá continuidade a esse trabalho, que não fique só com a gente. Eu acho que um dos pontos principais de mobilizar é que mais jovens estejam à frente de mais projetos e que isso dê continuidade. Eu acho legal que vocês trazem também esse ponto, né, de que, como vocês duas falaram, de primeiro ter um processo de formação, né? Enquanto jovens mobilizadores, primeiro vocês se entendem ali como um processo, vocês vão aprofundar em alguns temas que são essenciais para trabalhar dentro da comunidade, antes de ir formar outros jovens, né? Então, é importante que a gente ressalte isso para que, né, vocês consigam executar as atividades de vocês da melhor maneira possível. E eu queria saber, gente, então, como é essa importância, né, do trabalho para que vocês possam manter o engajamento em ações. A gente está falando aqui, né, do projeto Janelas de Oportunidades, que trabalha com jovens ali de 14 a 24 anos, né? Como é a importância do papel de vocês enquanto jovens mobilizadores para a gente manter o engajamento dessa galera dentro das atividades que vocês estão planejando, a gente sabe? Quanto o jovem, às vezes, é animado, motivado, mas chega um determinado momento que a gente precisa dar um ânimo a mais, né? Como é que vocês veem a atuação de vocês nesse sentido de engajar outros jovens? Engajamento a longo prazo não é algo fácil, né? Tem todos os seus obstáculos e dificuldades em todos os âmbitos da vida. Só que quando a gente fala de mobilização de jovens e de engajamento, eu acho que a gente fala desse acompanhamento, de estar com eles durante esse processo e mostrar que eles têm esse apoio para estar com eles nessa jornada. E para além disso, também a questão de colocar eles à frente para fazer rodas de conversa, colocar eles à frente para que eles possam se sentir parte daquilo, que eles realmente
que eles realmente têm o porquê estar ali, o porquê dar continuidade nisso. Eu acho que é muito importante essas 2 pautas. Fernanda fala sobre o papel da oportunidade. Então, a gente vê muito do pessoal isso, porque antes, tipo, era jovem, mais jovem ainda, e a gente sentia que, tipo, a gente não tinha oportunidade de absolutamente nada. Então, à medida que a gente sente que, como antes a gente não tinha oportunidade, alguém conseguiu olhar pra gente e ver que a gente tinha uma liderança que a gente não conseguia demonstrar, e ao longo do prazo a gente conseguiu demonstrar, e a gente consegue agora fazer com que outros jovens eles tenham esse senso de liderança despertado numa região em que a gente reside desde quando praticamente desde quando a gente nasceu, algumas pessoas se mudaram depois, é muito importante. Eu acho que a parte de mobilização de vocês não começaram dentro do Janelas, né? Já vem ali também com o projeto Menina Cidadã. Então, como é que foi? Vocês falaram sobre isso, né? Os jovens poderem ter voz para falar sobre mudanças que queriam ter dentro do território. Vocês podem contar um pouquinho como é que foi essa primeira experiência assim, de vocês, né? Sendo jovens que estavam buscando por melhorias dentro do território de vocês. Eu acho que a nossa experiência, a minha, né, particularmente, eu falo que antes de todos esses projetos, inclusive do Menina Cidadã, eu era só menina, eu ainda não era cidadã, eu não me questionava, eu não me achava nesses lugares de fala, eu não me via. Eu achava que que o meu único papel na sociedade era realmente fazer só minhas obrigações. E a partir dessas mobilizações, e a partir do momento em que eu vi que eu posso sim estar à frente, que eu posso sim lutar pelos meus direitos e que minha voz tem sim importância, eu comecei a realmente me sentir parte de sociedade. Eu acho que a mobilização, ela traz muito disso, da gente poder se ver na frente daquilo e se ver naquilo, porque a gente também é uma sociedade, a gente também faz parte dessa sociedade, e nada melhor do que a gente para falar sobre a gente e sobre todas as nossas dificuldades diárias. A questão de trazer mudança releva muito sobre a questão de como a gente cresceu e a gente viu a violência ao nosso redor. Porque eu sou de uma área que é bastante conhecida por ser violenta, mas a gente sabe que não é só violência que reside ali. Então, é importante também mostrar para eles que ali não tem só violência, mas sim tem um espaço de criatividade, de cultura, de várias outras coisas, sem ser nesse âmbito violento, e também mostrar para os jovens que tem outros caminhos também, além de ter uma escolha que não se voltar para a educação, voltada para a área de educação e de oportunidades dentro da região. Então, eu acho que é bastante sobre isso. E o projeto Menina Cidadã, ele foi um grande marco ali nessa região, porque a gente nasceu de uma pandemia. Então, quando a gente viu as necessidades que a nossa comunidade estava passando, a gente não ficou de braços cruzados, então a gente queria fazer alguma coisa. E vai muito disso, a gente inspirar novos jovens, porque para que eles não fiquem também só tá assim essa região, então ela vai continuar assim, ser conhecida assim, não. A gente quer que tenha uma mudança dentro da comunidade para que ela seja vista de outra forma e de uma forma positiva, não somente negativa. E já que a gente quer tanto mudança, por que a gente não começa a mudança? Quem disse que a gente não é capaz de fazer essa mudança, mesmo que seja com pequenos atos, mesmo que seja com nossas pequenas ações? Ao longo do tempo a gente vai ver que isso traz um impacto e que a gente pode sim ser essa mudança, ser essa diferença no lugar que a gente mora. Eu acho importante quando vocês trazem isso, porque quando a gente começa a falar de mobilização, primeiramente a gente fala de um grupo menor, então vocês começaram também até no coletivo, né, se reunir, era um grupo menorzinho, em que vocês falavam sobre o tema, né, de dignidade menstrual, pobreza menstrual, foram para dentro das escolas, foram falar sobre isso, e no Janelas a gente amplia para outros temas que são relacionados a outras áreas também, como raça, identidade de gênero, violência e tudo mais. E o quão é importante, né, começar primeiro nos grupos pequenos para depois a gente ir para os grupos maiores, né? E aí é esse o ponto que eu quero também começar a tocar com vocês, né? Já que vocês já têm experiência ali em 2 projetos, né, de mobilização, eu queria que vocês falassem um pouquinho, meninas, de quais são as táticas hoje que vocês utilizam, né, para mobilizar os jovens, que vocês falam assim, que mais funciona, né? Quais são as estratégias que vocês pensam, que vocês desenham juntas, em conjunto, para aumentar cada vez mais o engajamento desses jovens
nos projetos que vocês participam, já participaram? Bom, o engajamento começa a partir do planejamento, porque não tem como fazer nada sem planejar antes. Então, a gente se reúne, faz um planejamento, de que forma a gente consegue atingir esses jovens para que eles participem de forma ativa. Ou seja, não é só integrar eles, levar eles para escutar, a gente quer ouvir o que eles têm a falar, a gente quer entender o que eles acham da comunidade, quais são as ideias que eles têm para serem propostas, para ver se é possível a gente fazer dentro da comunidade, da região onde a gente mora. Eu acho que quando a gente pensa em mobilização, a gente tem que começar quem eu quero mobilizar, aonde eu quero mobilizar e aonde eu quero chegar. Porque a partir dessas perguntas que a gente vai fazer o planejamento, como a Angélica disse. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que mesmo que tenham um ideal, a gente somos seres humanos e cada um tem seu jeito de pensar, a gente tem que falar em jogo de cintura. Que é para a gente conseguir mobilizar esses jovens e conseguir ter táticas para isso, a gente precisa pensar de várias formas, de várias maneiras, para que isso realmente funcione. E que se eu pensei em uma estratégia, se essa estratégia não deu certo, automaticamente eu tenho que mudar. Não desistir, gente, isso é muito importante. Não desistir, mas se mudar, ver o que está faltando, o que foi que eu não puxei, o que foi que eu não peguei, o que eu preciso ressaltar. Eu acho que isso também faz parte. E durante o período da pandemia, a gente aprendeu muito a usar a tecnologia para se comunicar. E foi a partir disso que a gente começou a fazer muito grupo de WhatsApp para conseguir sempre estar informando os outros, repassando os links de formação, algum curso que a gente viu que está aberto para compartilhar com eles, para eles terem um acesso. Então, é uma forma de mobilizar também, só que pelas redes sociais. Então, durante a pandemia, foi um marco para uma tecnologia avançar e a gente poder se comunicar de uma forma mais rápida. Que bom que a gente tem as tecnologias também ali a nosso favor, né? Imagina a gente não estar conectado dessa forma, né? Então, acho que uma das coisas que vocês trouxeram aqui que é super importante é estar próximo, né, das pessoas, também ouvir, fazer esse mapeamento. Então, dentro dos projetos que a gente atua, né, que a gente também, vocês também trabalham, sempre tem o início, né, que é o mapear, é o entender qual é o público de vocês, para quem que vocês estão se comunicando, para poder pensar nessas estratégias. Então, galera que está escutando a gente, quando a gente fala também de mobilização, né, líderes mobilizadores, pensem também nisso, né? Quais são os dados que são fundamentais vocês entenderem dentro da região, do território, da comunidade que vocês estão envolvidos, para poder vocês começarem a pensar nas ações como as meninas falaram, né? Para fazer esse planejamento de uma forma muito mais assertiva, né? E eu queria perguntar para vocês, gente, assim, de uma forma mais pontual, como vocês estão vendo o engajamento dos jovens também dentro dos projetos, né? Assim, como líderes mobilizadoras, vocês começam a ver o que é importante. Quais são as dicas que vocês dariam para outros líderes mobilizadores, ou então que vocês queriam ter ouvido quando vocês estavam começando o processo de mobilização, né? Quais são as dicas aí que vocês dariam para engajar cada vez mais os jovens dentro dos projetos, em prol ali de fato construir uma mudança que vocês querem ver dentro das comunidades? Bom, a dica que eu dou principalmente é ser um pouco paciente. Porque a gente sabe que são jovens, então a gente tem que lidar com um temperamento jovem, mas só que não vem só da paciência também. Você escolheu fazer aquilo, então você tem que entender que aquilo vai ser importante para você. E não é só porque é uma coisa que você, tipo, as outras pessoas não acham importante, que não vai ser importante para você. Então, vem muito disso. E também uma dica para o acolhimento dentro e o apoio, porque a partir disso que se forma um grande grupo de mobilizadores, porque é um local onde você vai se sentir apoiado, onde você vai poder falar as ideias que você tem sem você sentir que está sendo julgado. Então, eu acho muito importante ter esse apoio e esse acolhimento dentro do grupo de mobilizadores, não só com as pessoas que já são do grupo, mas as pessoas novas que vão entrar depois. Uma das dicas que eu dou é persistência e resiliência, porque por muitas e muitas vezes a gente vai precisar recomeçar, porque muitas vezes não vai dar certo.
e tá tudo bem, não é por isso que eu vou me desesperar, não é por isso que eu vou largar, que eu vou jogar tudo pro alto. É sentar, conversar, e é muito importante a gente saber que quando a gente fala de mobilização, a gente fala de um grupo. Não tem como eu sozinha me mobilizar, e isso não funciona. Então, quando a gente fala de um grupo, a gente fala de que são pessoas diferentes. Então, a partir desse momento, eu vou pensar que do jeito que eu falo com uma pessoa, né, do jeito que eu vou falar com outra, porque isso tem essa questão de que impacto eu vou causar. É muito importante a gente ver, então por isso que é importante o mapeamento da onde a gente vai estar, da onde a gente vai mobilizar. E eu acho que quando a Angélica fala de acolhimento, eu acho que é uma das partes essenciais, porque eu não me sentiria parte se eu não tivesse sido acolhida. Então, eu acho que quando a gente se faz parte daquilo, automaticamente a gente tem que se sentir pertencente. Eu pertenço aqui é meu lugar, e com isso aqui eu posso ir para qualquer lugar, mas eu sinto que aquele lugar ali foi meu e foi o meu começo, e que se eu voltar para ali, eu vou ser acolhida. Eu acho que disso a gente pode levar para muitos jovens. Eu acho que jovem, apesar de ser taxado como, não gosto dessas coisas, eu acho que quando a gente gosta muito desse acolhimento, de poder se sentir importante, porque em vários lugares a gente sente que não é nosso lugar, que ali a gente não tem vez e que ali a gente não tem voz. E quando a gente chega em um espaço de mobilização, em uma roda de jovens, e que a gente diz, não fala, a gente quer te ouvir, é importante o que tu tem para dizer. Eu acho que a partir daquele momento a gente automaticamente já forma uma pessoa que ela está mobilizada e que ela pode mobilizar outro a ter esse potencial, a ter essa liderança e estar à frente da sua vida, do seu projeto de vida e de outros projetos. A Fernanda fala muito sobre essa questão de a gente dar a oportunidade dos jovens serem escutados. E eu acho que é isso que falta a eles serem. Porque muitas pessoas acham que os jovens não têm opiniões para dar sobre assuntos importantes. E os jovens têm sim opiniões para dar, só que eles não têm essa oportunidade de fala. E eu acho que a gente dá um momento para eles falarem. E assim que a gente descobre novos mobilizadores. Isso é fundamental, né? De dar espaço. Quando a gente dar espaço às pessoas, a gente começa a ver o quão potente ou o potencial que essas pessoas têm para fazerem transformações. Então, eu acho que essa dica de fato de ter um acolhimento dentro do grupo faz com que vocês mantenham cada vez mais o jovem próximo, né? Querendo participar, querendo fazer as coisas. E eu acho que com vocês foi muito assim, né? Quando vocês chegaram num grupo em que tinha esse ambiente mais de acolhimento, de bem-vindo, né? Vocês permaneceram e vocês começam a liderar também outras coisas. Então, acho que isso é fundamental, tá, gente? A galera que está ouvindo a gente, é um ponto super de atenção aí em todo o processo de mobilização, olhar mais para o grupo, né? E como vocês estão acolhendo essas pessoas, como essas pessoas estão sendo acolhidas, se vocês estão mantendo uma comunicação, né? Vocês falaram sobre o grupo do WhatsApp, então manter essa comunicação mais recorrente com os jovens para que esse contato ele não se perca, né? Não seja algo extremamente pontual. Um outro ponto que eu queria falar, e vocês começaram na introdução de vocês, né? Falando o que vocês são, o que vocês fazem, é a questão, de fato, dos desafios, né? A gente sabe que mobilizar, como vocês falaram, tem vários desafios, principalmente de engajamento, de conversar com outras pessoas, de entender o perfil dessas pessoas, de pensar, de planejar ações que sejam extremamente conectadas para não ficar como se fosse, é só um evento, é só uma coisa que vão conversar aqui e depois não vai mais ter efeito. Mas não, vocês pensam em ações que são contundentes ali para gerar resultado. Eu queria saber quais são os desafios que vocês veem nesse caminho, né? De atuar como jovens mobilizadoras de outros jovens, né? Eu não falei, né, gente, mas eu sou acadêmica também. Então, eu falo muito sobre questão de escolha e organização. Eu escolho estar ali, eu escolho que aquilo ali, naquele momento, é importante para mim. Então, eu vou me organizar para estar ali naquele dia, naquela roda de conversa, naquela mobilização. Imprevistos acontecem a todo tempo, isso é normal, e a gente sabe. Mas eu acho que a organização ela é fundamental. Se eu quero ser um jovem mobilizador e eu tenho uma vida, e eu estudo, e eu trabalho,
eu preciso me organizar para que isso realmente funcione, para que eu consiga entregar para a mobilização aquilo que ela precisa de mim, sem deixar de viver minha vida. Então, a partir do momento que eu me organizo e que eu faço a escolha de que aquilo ali é importante para mim, eu hoje tive que acordar mais cedo para adiantar as coisas da faculdade para conseguir estar aqui nesse momento. Então, é saber se organizar, é saber fazer escolhas para que dê certo. E muitas vezes não vai dar, e tá tudo bem, respira, calma, planeja de novo. Eu falei muito isso aqui porque é muito planejamento mesmo para a gente conseguir dar continuidade, porque a gente pensa a longo prazo. Então, tudo que é pensado a longo prazo precisa ser planejado e organizado, porque não é uma coisa jogada, como a Carol já muito mencionou. A gente quer e levar além, a gente não quer chegar e depois ir embora e sumir. Então, a gente precisa dessa organização, porque os desafios são diversos e vão aparecer. Mas a partir do momento que eu me organizo, que eu tenho paciência para poder resolver aquele problema, que é muito importante também, e saber conversar em grupo, porque a partir do momento que um problema aparece e eu vejo que eu posso resolver com o meu grupo, por que não tentar arrumar soluções? Ok, gente, aconteceu isso, vamos pensar em uma solução, quem diz isso, quem diz... Porque aí a gente resolve sem muito de tipo, meu Deus, só eu que tenho que fazer. Essa é uma parte muito importante, porque desafios, gente, existem e a gente passa por diversos, mas é muito essa de escolher. Eu quero ser mobilizador, independente de todos os desafios, eu vou estar ali para isso. A Fernanda fala sobre a questão do grupo. Eu acho que um grupo em questão de mobilização é muito importante. Porque em alguns momentos a gente não vai ter, por causa de questões pessoais, até porque a gente é estudante universitário, a gente não vai ter como ir, a gente vai ter que priorizar um pouquinho a universidade. Então a gente vai conseguir um pouco de apoio do outro. A gente vai chegar e falar, olha, esse dia eu não vou poder ir, então tu pode estar se fazendo presente no meu lugar. E é muito sobre essa questão de eu vou te apoiar nesse momento e em outro momento você me apoia. Então é muito importante para não desmontar a mobilização em si e você sempre ter uma pessoa para se apoiar. Somos uma rede de apoio. É importante que quando você comece a montar um grupo de mobilizadores, são pessoas que possam ser sua rede de apoio, que você possa estar nessa rede de apoio para quando essa pessoa precisar. Porque não podemos estar 100% em tudo ao mesmo tempo. Isso é óbvio, não somos muitos, somos só um. Mas o outro pode fazer por mim. E eu acho que quando a gente pensa em grupo, as pessoas dizem, mas tem muito conflito, mas tem muita gente que não se dá bem. Eu acho que quando isso acontecer, é importante realmente essa conversa, de tentar se entender, de tentar conversar para que isso realmente funcione, porque a convivência, gente, a convivência ela acontece, às vezes intrigas elas acontecem, então por que não? Vamos conversar. Isso aqui realmente é importante para atrapalhar a nossa mobilização. Que problema é esse? Por que a gente não pode resolver? Eu acho que pensando nisso a gente consegue dar continuidade. Até porque todo mundo é diferente, a gente tem pensamentos diferentes. Em alguns momentos a gente vai discordar, mas se alguém ceder, foi uma ideia legal a sua, a minha também foi legal, mas eu cedo para tu. Então, é muito importante também, dentro do grupo, ceder. Algumas vezes ceder espaço para a ideia do outro. Então, mais na frente, a sua ideia pode também ser posta. Então, é bastante importante essa questão de apoiar sempre. Pensamentos diferentes também é importante, porque assim que a gente faz mudança, tendo muitas ideias, pensamentos diferentes, e uma organização desses pensamentos, meu Deus, gera uma mudança incrível dentro da comunidade. Sim. Que maravilha. A gente fala de desafios, a gente fala de experiências, a gente fala de vivências, e vocês falam, né, que, ok, tem desafio, a gente precisa se organizar, a gente precisa ver como é que a gente vai ajustar isso. E uma das coisas que eu sempre gosto de falar é que quando a gente encontra as prioridades é porque a gente, querendo ou não, se conecta com o propósito daquilo que a gente faz, né? E eu queria fazer uma pergunta um pouco mais existencial, talvez, não sei, mas no sentido, né, de por que vocês fazem isso, né? Por que vocês escolheram atuar enquanto mobilizadores? Vocês poderiam estar fazendo outras coisas, né? Assim como já são acadêmicas, já fazem pesquisa, enfim, já tem outras atribuições, mas por que vocês escolheram mobilizar outros jovens dentro do território que vocês atuam? Eu acho que na minha questão vai muito da observação. Eu perdi muito amigo para violência. Então eu ficava em casa e eu não sabia o que fazer. E quando eu recebi o convite para participar, que foi do Minas Cidadã, que foi o meu primeiro convite para participar de uma ação social, ou de um projeto social, eu fiquei assim, será que eu vou conseguir? Aí eu aceitei.
Aí primeiro a gente aprendeu para a gente poder mobilizar novos jovens. E a gente via como, tipo, os jovens olhavam para a gente e se sentiam interessados para participar. Junto também da mobilização, fazer alguma diferença dentro da comunidade. Isso aqui, a gente contava nossas histórias para eles, eles contavam as histórias e eram exatamente as mesmas histórias. E eles queriam participar para trazer essa mudança dentro da comunidade. Mudança na área da educação, mudança na área da saúde, da segurança. E todas as situações que a gente passou, a gente pensava que eles não tinham passado, já que a gente vem já de um período já um pouco antigo. A gente é mais. A gente conversa com adolescente, né? A gente já se acha velho, mas a gente também é jovem. Esqueci dessa parte. Mas é sobre isso, é sobre eles olharem pra gente e pensarem, nossa, eu posso fazer isso aqui também. A gente dá segurança para eles que eles também podem tá chegando, ter seu espaço de fala, respeitado em ambientes públicos e políticos também, o que é importante. Eu falo por mim que a partir do momento em que eu vi que eu podia estar em algum lugar e que minha voz ela podia ser ouvida, eu pensei automaticamente que isso não podia ficar só comigo. Ok, o que só Fernanda vai mudar? Só Fernanda não tem poder de muita coisa. Mas um grupo de pessoas que pensam, que tem essa ideologia de que a gente precisa de políticas públicas e que isso precisa chegar para a gente e não ter deficiência em seu modo de ação, que precisa chegar e que esse é o nosso direito, a gente tem mais chance de fazer mudanças. Então, não deixar aquilo que eu sei e aquilo que eu conheço só comigo, porque só eu não tenho o poder de mudar, de fazer grandes mudanças. Então, eu quis ultrapassar, e por que não levar para outras pessoas? Vamos levar conhecimento, porque eu conheci, eu não era novinha, então por que não já falar para minha irmã de 12 anos que ela pode sim, que ela pode falar e que se algo ela está sentindo falta de uma política pública e de que na escola dela está acontecendo alguma coisa e que ela pode falar e que ela tem o direito de ser ouvida, eu acho que é levar além, é passar por outras gerações. E a gente ouve de muitas pessoas que são mais velhas que a gente, em que eles acreditam na gente porque um dia a gente vai estar lá. Então, é a mesma coisa, a gente tem que repassar esse conhecimento, passar para novas pessoas, porque a gente vai passar, gente. Com o tempo, a gente vai ficando velho, e são esses jovens que a gente mobiliza que vão estar à frente. E que bom que a gente vai ter pessoas capacitadas, e que bom que a gente vai ter pessoas que pensam no próximo, que pensam no todo. Então, eu acho que é nessa intenção que a gente faz isso. Por que disso? Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Nossos desafios são diários em vida normal. Mas, já que eu posso fazer um pouquinho de diferença, por que não? E se eu posso passar essa perspectiva de mudar para o próximo, por que não também, né? Que massa. Que massa. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, tá, gente? Porque quando a gente trabalha com social, quando a gente trabalha com mudança, geralmente as pessoas que ficam dentro desses movimentos e que permanecem para trazer essa transformação são pessoas que, querendo ou não, têm um propósito ali por trás bem forte, assim, que vai te fazer levantar da cama, ou vai te fazer ir para uma atividade, vai te fazer liderar algum movimento. Então, é super importante que você que está ouvindo a gente, né, entenda, né, qual é o propósito que você tem, quanto esse propósito ele se conecta com a mobilização, né? Então, quando você consegue alinhar as duas coisas, eu tenho certeza que você vai ter força, você vai ter gás aí para pensar nas atividades, pensar no planejamento, no que vai ser feito. E eu tenho uma coisa que eu participei também de uns episódios atrás aqui do BAI Pod, foi super legal com a Bianca também, que é a líder mobilizadora do Projeto Janelas, em que a gente falou também o quanto a mobilização ela também ajuda nesse processo de desenvolver algumas habilidades, né? Habilidades e competências que a gente fala, né? Talvez habilidade de comunicação, de liderança, de trabalho em equipe. Vocês falaram, né, de criatividade, de talvez pensar numa ideia, de construir uma ideia juntos. Eu queria entender quais habilidades vocês desenvolveram durante essa vivência, essa experiência e processo de vocês, né? De uma maneira pessoal, falar assim, poxa, Carol, eu cheguei no projeto, eu não conseguia nem conversar com uma outra pessoa, né? E agora eu já consigo ter uma desenvoltura maior, enfim. Que tipo de habilidades vocês poderiam dizer assim que desenvolveram
com esse processo também, atuando enquanto mobilizadoras? Eu, particularmente, sempre falei muito, gente. Se me deixarem, eu falo muito. Só que eu acho que quando a gente começa a trabalhar com pessoas com o mesmo objetivo, a gente começa a desenvolver capacidades que a gente não tinha antes. Eu vivo com a minha família. Ok, eu sou acostumada com aquilo todo o tempo, mas a partir do momento que eu entro para um grupo, eu aprendo tantas coisas novas e é todos os encontros, gente. Quando a gente fala assim, desenvolver capacidades e conhecimentos é algo muito amplo, porque toda vez que eu me junto com os mobilizadores do Janela e que a gente fala sobre assuntos diferentes e dá opinião, a gente fica assim, meu Deus, é muita coisa, e é muita coisa muito nova e muito legal. Por isso, quando a Angélica fala de pensamentos diferentes, que são importantes, realmente são, porque expande a nossa mente, assim. E eu tá à frente de projetos me mostra que eu tenho capacidade, e capacidades que, por muitas vezes, no meu subconsciente mesmo diz que não, Fernanda, tu não tem. E que o projeto me mostra, não, tu tem sim, vamos aqui, vem desenvolver. Então, eu acho que quando a gente fala de desenvolver capacidades, eu, como Fernanda fala, eu já desenvolvi muitas, tanto em grupo, como individual, como tá na frente, como vim aqui hoje falar, porque se fosse só eu assim, não, acho que eu não, Fernanda, não. Mas de dizer assim, não, tu tem essa capacidade e tu pode ir. Eu acho que é muito disso. A habilidade a gente desenvolveu muita dentro do projeto, realmente. De comunicação, organização, administração, foi várias habilidades desenvolvidas dentro desse projeto. E a gente desenvolveu essas habilidades porque a gente viu outras pessoas tendo essas habilidades. Então, a gente meio que complementa, cada um tem sua habilidade diferente. Então, como grupo de mobilizadores, a gente se complementa dentro do projeto com as habilidades. Eu acho que uma habilidade que eu desenvolvi bastante foi a comunicação. Porque se fosse há 4 anos atrás, eu era uma menina completamente muda numa sala cheia. Nunca que eu ia me botar na frente de vários adolescentes e crianças para falar sobre temas importantes, como a dignidade menstrual, que era do projeto Menina Cidadã, e das oportunidades dadas aos jovens do Janelas de Oportunidades. Nunca que eu ia estar numa sala cheia, eu não ia me sentir capaz nunca. Então, quando a gente entra para a mobilização, as pessoas vêm e olham para a gente e falam, sim, tu é capaz de estar ali e fazer aquilo e falar, e sua fala é importante. Sua fala, ela vai ser escutada e ela vai inspirar outras pessoas também a fazerem o mesmo que você está fazendo agora. Então, porque eu também fui inspirada por uma pessoa dentro do projeto do Menina Cidadã. Então, é assim que começa, eu acho. A gente se inspira em alguém, a gente vê alguém falando, a gente fala, nossa, eu quero fazer isso também. Aí eu vou lá e também desenvolvo minha habilidade, seja qual for, de comunicação, de administração, eu vou organizar isso aqui e dá tudo certo no final. E eu acho que, complementando um pouco, quando a gente fala de habilidades, são várias, e são muitas, e dentro de um grupo tem muitas habilidades. E eu acho que é muito importante a gente reconhecer a do outro sem perder a nossa, porque cada um tem a sua habilidade, cada um vai servir para uma coisa, cada um vai fazer sua coisa muito bem. Tipo, administrativo. A Carol vai arrasar no administrativo, a Bianca vai arrasar na fala dela, e tá tudo bem, cada um tem sua parte, e eu posso desenvolver, quem disse que futuramente eu não posso, que eu não posso aprender e crescer dentro daquilo, mas entender que dentro de um grupo, cada um tem a sua habilidade, cada um vai trabalhar ela da melhor forma, e que a minha habilidade também é importante, que eu também faço parte daquilo. E às vezes a gente até descobre a habilidade do outro, que ele nem sabe que Na existe. gente. Ele nem sabe que existe. A gente só observando fala, nossa, você é muito talentoso com isso, você sabe desenhar muito bem. A gente já encontrou vários artistas dentro do grupo de mobilizadores. E a gente nem sabia, a gente foi um dia qualquer, a gente estava conversando em uma reunião, de repente a gente viu, aí falou, nossa, você desenha muito bem, você organiza isso muito bem, você dança muito bem. E é sobre encontrar essas habilidades no outro que ele não vê e apoiar essas habilidades e falar para ele que ele é bom nisso e que se ele não tem essa confiança nele, a gente consegue dar um pouco de confiança para que ele se sinta confiante para fazer aquilo. Que vai ser um impulso, né? Sim, impulso principal. Dá um impulsinho de que ele é capaz e que
ele pode passar aquela habilidade para outras pessoas. Que ele consegue. Ele consegue. Eu acho que assim a gente faz mobilizadores. O que eu sei, eu passo, e o que a pessoa sabe, ela me ensina, e assim ela passa para outra pessoa, e assim a gente forma um grande grupo de mobilizadores, porque é repassando todos os nossos conhecimentos e adquirindo também. Ai, que massa. Eu também eu gosto de pensar dessa forma, né? Porque quando a gente traz a questão, de fato, de ter outros mobilizadores, porque as pessoas falam, poxa, a Angélica deu um exemplo assim, claro, não estaria conversando com um grupo de pessoas no meu primeiro ano, assim, entrando no movimento, mas depois você vai desenvolvendo aquilo e você vai se sentindo mais seguro para fazer. Então, assim, galera que está ouvindo a gente, vocês, assim, ainda não tem uma capacidade, uma habilidade de comunicação, uma habilidade de liderar algo, de organizar, pense apenas que você pode estar como mobilizador aprendendo tudo isso com outras pessoas, em um ambiente seguro de aprendizagem, um ambiente em que as pessoas vão te ouvir, como as meninas falaram, né? Um ambiente de acolhimento. Então, acho que isso é importante quando a gente está falando de mobilização. O convite de chamar as meninas aqui é para que elas pudessem trazer as experiências que elas têm desde o projeto, né, do projeto Menina Cidadã até agora no projeto Janelas de Oportunidade, porque a gente sabe que elas estão trabalhando ali na ponta. A gente está trabalhando com jovens ali na ponta, incentivando, olhando, vendo o que dá certo, quais as estratégias, se não for por WhatsApp, o que a gente pode pensar, quais são os grupos, quais são as instituições que a gente tem dentro do território. Então, acho que isso faz todo sentido quando a gente fala de mobilização, né? Então, eu queria muito agradecer as meninas aqui pela presença, por compartilhar um pouco das experiências dela nesse sentido, de trazer isso para a gente. Meninas, riquíssimo o papo aqui que vocês trouxeram um pouquinho para a gente. Eu acho que mobilização social, assim, e de jovens faz todo sentido para que a gente possa mudar realidades, mudar territórios, e como a Fernanda falou também, né, começando pequenininho, mas que depois vai se expandindo para outras localidades, para as outras áreas. Então, acho que se você está querendo construir ou começar ou se engajar em algum movimento, olha para a tua região, veja por onde você pode começar, talvez já tenha um grupo aí formado, se não tiver, comece você mesmo, vai chamando ali os amigos mais próximos. Eu sempre falo que a mobilização às vezes começa com um grupo mais próximo. Chama a amiga ou amigo ali que você já tem mais intimidade e vai começando os movimentos, porque eu tenho certeza que outros jovens vão se inspirar, assim como a Angélica se inspirou em outras pessoas do movimento, e hoje ela também inspira outras pessoas, outros jovens que estão à frente. Então, meninas, queria que vocês se despedissem, dessem um alô aí para as pessoas, mas já agradecer aqui de antemão a participação de vocês e pelo papo ali riquíssimo que vocês trouxeram de conteúdo e informações também. A gente que agradece muito o convite de estar aqui. É muito importante poder falar, né, divulgar, principalmente nessa era social, um espírito de mobilizador social. Então, e quando a Carol falou sobre começar por um amigo ou por uma amiga. Então, às vezes, se não tem um amigo ou amiga, começa por você mesmo a mobilização. Por um vizinho, bate na porta do vizinho, vamos começar uma mobilização. Então, eu queria agradecer muito e falar que a gente também usa a rede social, né? A gente está na Fundação JPA, se vocês quiserem mais informação sobre a Fundação. E o Projeto Menina Cidadã também tem o Instagram, que é Coletivo Menina Cidadã. Então, vocês podem estar seguindo para acompanhar tudo que a gente tem feito ali na macro-região da cidade operária e o que a gente ainda vai fazer. Eu também queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito importante quando jovens estão à frente de algo e eles são a voz no momento. Então, a gente agradece e que vocês também possam ter essa sensação de quão gratificante é poder mudar o território de vocês, quão gratificante vai ser a mobilização de vocês quando vocês verem que tem gente sendo impactado com aquilo, que aquilo ali está trazendo mudança. Então, se você pensa em ser jovem mobilizador, por favor, não dispense e continue, porque uma hora vai dar certo e que
precisar de apoio, como a Angélica disse, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e se quiserem, até para ser o apoio inicial, estamos aqui. E muito obrigado mais uma vez. Gente, então esse foi mais um episódio, né? Só lembrando, esse podcast é uma realização do Instituto Formação, com produção do Lucas Carvalho e a Incubadora de Artes e Mídias e Tecnologia. E lembrando, como as meninas falaram, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e estejam sempre conectados com a gente. Até a próxima e acompanhem todos os episódios. Até mais!